Meu nome é Analice, eu estudo aqui no Otávio Teixeira Campos, eu sou da turma 1001 de empreendedorismo e participei do clube de leitura da professora Késia. O livro que eu li foi o livro Extraordinário, escrito pela autora R.J. Palácio, e nesse livro conta a história de um menino que chama August. Ele tem 10 anos quando a história passa na vida dele, quando o livro foi escrito. Ele, quando nasceu, ele já nasceu com uma deformidade no rosto e ao longo do tempo a deformidade foi ficando um pouquinho maior porque ele, até os 10 anos de idade dele, ele fez 27 cirurgias plásticas para tentar arrumar, mas não foi totalmente, não arrumou o rosto dele. E as mais importantes foram quando ele tinha menos de 4 anos de idade. Os pais dele, ele sempre fala no livro que os pais dele não consideravam ele uma criança comum, consideravam ele uma criança extraordinária, porque ele sempre vencia os desafios que a vida dava para ele, porque ele era muito criticado pelas pessoas pela aparência dele. E a irmã dele também não, ele fala que a irmã dele não acha ele uma pessoa comum, porque todo lugar que ele vai e as pessoas brincam ou fazem alguma piadinha dele, a irmã dele sempre dá um jeito de brigar com essas outras crianças. Ele ganhou um capacete de astronauta porque ele gostava muito do espaço sideral e gostava muito de astronauta. E esse astronauta ele ganhou da melhor amiga da irmã dele, que era a Marina. Ele ganhou dela quando num Natal, que elas estavam muito próximas, só que depois elas se afastaram por motivos de amizade, por motivos dela mentir um pouco, mas enfim. Ele estudava em casa com a mãe dele e ele já estava entrando no 5º ano do ensino fundamental. E a mãe dele e o pai dele decidiram que não dava mais para ele continuar estudando em casa, porque a mãe dele não tinha a capacidade de ensinar ele igual as escolas ensinariam. Então eles decidiram botar ele numa escola e lá ele conheceu 3 crianças, que uma delas ele virou amigo depois de um tempo, que foi o Jack Will. Ele ficou muito próximo do Jack, só que com o tempo, como ele foi passado o tempo, nenhuma das crianças se davam bem com ele, a única que se dava bem com ele mesmo era o Jack. E ele, numa festa de Halloween, ele tava lá vestido de pânico e o Jack tava com os outros amigos dele e ele falou pros amigos dele que ele só tava sendo amigo do August porque o diretor tinha pedido e porque a mãe dele tinha pedido pra ele ser legal com ele. Só que ele não viu que o August estava lá. E o August ouviu tudo que ele falou. E depois disso ele saiu correndo. Ele não queria mais falar com o Jack, por motivos óbvios, né? Porque ele falou mal dele. E ele ficou lá isolado. E toda criança que falava quem pegava na mão dele, pegava praga por causa do rosto dele, do modo que ele comia. Porque todo mundo falava que ele comia igual vaca, que ele comia com a boca aberta e tudo. Mas aí depois, na sala dele, tinha uma menina chamada Summer. Aí ela virou amiga dele também, porque ela viu que ele estava muito sozinho e ela não queria ter uma praga do lado dela, ela queria ter um amigo. E ela viu que da escola toda ele era a melhor pessoa que tinha ali, era a pessoa que você poderia fazer amizade assim e não poderia se preocupar com uma praga inexistente. Aí ela virou amiga dele e o Jack viu que o que ele tinha feito. Aí ele ficou meio triste porque ele perdeu a amizade do August, mas o August continuou levando a amizade dele com a Summer como se nada estivesse acontecendo. Aí, uma hora pra outra, o Jack perguntou pra Summer o que tinha acontecido pro August ter parado de falar com ele. E ela falou pra ele que ele tinha feito uma coisa muito errada. E ele não se ligou muito bem pelo que ele tinha feito. Aí depois que ele foi reparar que aquele dia do Halloween era o Augusto que tava ali ouvindo tudo que ele tava falando. Aí depois ele foi e pediu desculpa pro August. O August aceitou, porque querendo ou não, ele foi o primeiro amigo que ele fez na escola. E depois disso, eles viraram amigos de novo, só que ficou só os 3, o Jack, a Summer e o August, porque o resto falava que os 3 tinham a praga.
Aí depois de um tempo, as pessoas começaram a ver que ele não era quem eles falavam que ele era, mas eles continuaram afastados do August. Aí eles foram para um acampamento que era no último dia, era tipo que ia sair de férias no verão. Aí eles foram para um acampamento e o August, ele só tinha 10 anos e estudava no 5º ano. E tinha os meninos do 7º ano que queriam brigar com August por ele apenas ser ele. E o Jack foi junto com ele, porque a amizade você tá lá sempre quando a outra pessoa precisar. E eles se meteram numa briga com o pessoal do 7º ano, e só que eles ganharam a briga com o pessoal do 7º ano. Eles se machucaram porque eles ralaram a perna só nas pedras que tinha no caminho, mas não foi nada sério. E depois, quando ele chegou das férias, ele mostrou pra mãe dele. A mãe dele ficou muito brava com ele por ele ter se metido numa briga. Foi a primeira briga que ele se meteu. E o pai dele ficou muito feliz com ele porque ele ganhou a briga com os meninos do 7º ano, porque os meninos eram muito maiores que ele. Porque ele era bem pequenininho também. Aí o pai dele ficou muito feliz com ele, falou que ele realmente não era uma criança comum, ele era uma criança extraordinária, porque ele venceu todos os desafios que ele encontrou no longo do ano dele. Porque muitas pessoas falavam mal dele, riam da cara dele, sempre faziam piadinha, e até um certo momento que ele decidiu parar de usar o capacete para qualquer coisa que ele fosse fazer. Porque ele já estava realmente confiante que ele não precisava mais daquele capacete para se esconder das pessoas. Aí, ele na formatura do 5º ano, ele ganhou a medalha como aluno destaque, mas não foi por causa das notas, nem por causa de ter um bom comportamento, foi pelo simples fato dele ter aguentado o ano todo ao lado de crianças que sempre iriam falar mal dele ou ia fazer brincadeira sem graça com ele. Aí ele ganhou esse prêmio, essa medalha por aluno destaque. E o diretor premiou ele, só que depois disso, todas as crianças que não falavam com ele, que não gostavam dele, começaram a falar com ele. E, tipo, todo mundo virou amigo. E ele, como ele não guardava rancor de ninguém, ele aceitou as amizades de todo mundo. E o filme acaba assim, o livro acaba assim, tanto o livro quanto o filme, ele acaba com ele sendo amigo de todo mundo. Ele vencendo os desafios dele pelos quais ele encontrou no ano todo. E acabou.